Bem, aqui eu vou fazer um profile, né, aquele perfil AM2 para Black Box, Tank G, utilizando o Google Colab para processar toda a rede neural artificial, que é aquele arquivo ANN, que é o modelo que a MWave disponibiliza, vai ser processado na GPU da Google, pelo Colab, né? Então, você loga com a sua conta Google, acessa o colab.research.google, abre aqui a primeira tela que vai ter essa aqui, se cria um novo notebook, né? Que é onde os seus blocos de código vão ser executados, tá? Isso tudo vai executar em cima de Python 3. Eu vou mudar o ambiente de execução aqui, ó. Alterar o tipo de ambiente de execução. Eu vou escolher GPU por causa da arquitetura dela, né? Tanto que a gente vai utilizar o NumPy, que é uma lib Python, para processamento de matrizes, né? Eu acredito que ele consiga colocar as matrizes em paralelo, né, para fazer essa amostragem de áudio. Então, não vou ser tão profundo assim nessa parte, porque eu sei que deve ser bem chato para quem não conhece. Então, aqui eu vou colocar os comandos que a própria MWave coloca na documentação dela, né, que é o que vai ser rodado. Eu vou me conectar ao environment aqui, porque eu só alterei o tipo, né? Eu vou me conectar a essa estação que a Google fornece para mim trabalhar, que tem essa GPU do NVIDIA T4 para executar a plataforma em cima, né? Fazer meu processamento aqui em cima, estou conectado. Tudo que eu utilizo aqui dentro desse environment é temporário, então tem que se preocupar com o tempo de ociosidade, porque você vai ser desconectado. Então, quando você é desconectado de uma environment dessa aqui, todo o seu trabalho ele é excluído, né, para outra pessoa poder utilizar. Então aqui eu vou criar rapidamente uma pasta, e essa pasta ela tem que ser chamada pelo nome do profile que você quer fazer, o nome do arquivo Wave que você vai gerar. Então aqui eu vou colocar mesa Mark 5 no camp, que é o que eu vou clonar agora, tá? Então eu vou lá no Reaper. Isso aqui é um projeto novo. Eu vou inserir uma track, vou inserir outra track, tá? Eu vou pegar lá do arquivo do 5N, que é o arquivo para treinar localmente. Aqui eu estou treinando lá na GPU da Google. Lá na instalação desse 5N, da própria Wave, tem esses dois arquivos de amostragem aqui, ORI e ORI-HHG. Pega esses dois arquivos, um desses dois, né? Eu costumo treinar o 5N, ele utiliza essa amostra ORI.wave na perfil M2. E na M3 eu percebi que ele usa essa outra amostragem aqui. Você pode ter outros também, porque isso aqui só funciona para amostra de frequências. Nessa primeira tem gente tocando guitarra, já vem assim, alguém lá na empresa tocando. E esse segundo não, né? Eu vou trabalhar com esse segundo HHG porque para mim, quando eu fiz os presets que eu fiz, eu achei que ficaram melhores com essas amostragens, apesar de ser para M3 supostamente, mas eu preferi a fidelidade que me deu com essa amostra aqui. Então, coloca a mesma track, né? Pode ser feito dessa maneira aqui também. Você fez uma track, jogou a amostra ali, duplica ela, mesma coisa. Só que uma delas vai receber a cadeia de efeitos e a outra não, porque a rede neural ela vai fazer o seguinte, ela vai olhar a faixa da esquerda, que vai estar limpa, sem processamento, com a textura natural das frequências, e a da direita, que ela vai tentar buscar para clonar esse comportamento que ela vai replicar do amplificador, ela vai pegar a faixa da direita que vai ter a textura, né, todo o comportamento do amp amp é o efeito que você quer clonar. Então ela vai trabalhar com essa amostragem esquerda-direita e vai
tentar chegar nesse comportamento, né? Ela tem a referência e o que você acabou de perfilar. É mais ou menos assim. Aqui eu vou utilizar, esse plugin que eu vou utilizar é o Neural Amp Modeler, que é gratuito, você pode acessar no site deles e baixar. Ele é um plugin VST que ele abre aqueles arquivos NAM que também já são uma captura. A maioria de boa fidelidade, então eu baixei aqui alguns outros, né? NAM Mark V. Eu vou clonar o clone. Eu vou utilizar o arquivo lead.nem, que é baixado do Tony Hunt. Então, é possível aqui também eu adicionar outro efeito da Cocos, né, da Reaper. Eu vou colocar um noise gate. Eu posso trabalhar com esse noise gate para melhorar a amostra, reduzindo o ruído nela. Ruído que não é característico, ruído que não é para estar presente na textura, né, que eu quero pegar. Então aqui eu coloquei o arquivo NAM. Eu vou desabilitar o Impulse Response, porque eu só quero o cabeçote, eu não quero o gabinete. Pode ser com o Impulse Response? Pode, mas eu acho mais versátil e útil você ter um perfil de cada vez. Tá? Então aqui eu vou timbrar, isso aqui você tem que estar tocando e ouvindo essa parte aqui. Eu vou botar aqui só para dizer que eu mexi em alguma coisa. O Noise Gate, o próprio plugin VST já tem uma camada de Noise Gate que pode ser trabalhada por aqui. Eu vou deixar esse desativado porque nem sempre sai esse ruído, né? Então, o que vai acontecer? Essa faixa de baixo, eu vou pegar e jogar ela toda para a direita, aqui no pan, toda para a direita, e a faixa de cima toda para a esquerda, certo? Então, eu posso dar play. Tá clipando, porque tá saindo o volume está muito alto. Talvez eu possa trabalhar as duas aqui. Eu vou deixar as duas com o mesmo volume para a amostra não ser clipou no começo. É isso aí. Ele tá mandando muito ruído também. Aqui costuma clipar. Beleza. Tá, parece que não clipou. Beleza. Eu consigo utilizar o outro gate, outro noise gate depois. Consigo, né? Pode ser antes também, mas não precisa, porque essa amostra aqui já é digital e vai atrapalhar. Eu já fiz com os dois. Faça, ouça e, né, ver o que te agrada. Depois de nivelar, né, os dois tracks, editar o efeito, ir tocando e ver o que te agrada, como é que o perfil se saiu ali, porque é possível também, ao invés de utilizar esse VST, eu utilizar o Amplitude aqui, por exemplo. Então, posso utilizar o Bias Effects, né? Eu posso utilizar qualquer outro plugin que eu queira perfilar, ou eu posso fazer a captura com a interface de som do gabinete real e utilizar a amostra aqui. O procedimento de coleta é o mesmo, né? Ele vai gerar esse arquivo Wave, eu vou ter que estar uma amostra, canal esquerdo e direito, para poder fazer, né, o tratamento do comportamento. Acredito que vai ser a LibRosa que vai fazer análise de áudio com, né, o NumP, ele vai fazer parte do processamento, enfim. Não vou explicar muito profundamente isso. A gente vai aqui em Render, que eu quero, né, processar esse take que eu tenho aqui dessas duas tracks. Eu botei esse nível de qualidade que já está me atendendo muito bem. Vou renderizar. Certo.
jogar aqui por enquanto. E ele tem que ter o mesmo nome que eu coloquei lá. Tomara que não tenha aqui, ó. Esse mesmo nome. Esse arquivo tem que ter o mesmo nome da pasta. Exatamente o mesmo nome. Tá? Case sensitive igual. Daí eu vou copiar esse cara para lá, pro meu ambiente que eu estou conectado, certo? Copiado para dentro da pasta, tá? Tá fazendo upload. Enquanto isso, eu vou pegar o arquivo ANN disponibilizado pela MWave, que é esse arquivo, quando você baixa, tem um arquivo sem extensão, que é só ANN, que ele vai ser responsável por esse processamento aí, que é o modelo, né? Eu vou usar o chmod, que é para alterar as permissões de leitura escrita desse arquivo ANN que está na raiz dali. Cada vez que eu clico aqui, ele executa esse bloco de código na minha environment lá. Eu vou tentar executar, eu sei que vai dar erro. Aqui, importante, aqui também tem que ter o mesmo nome, né? É o arquivo em si que eu quero processar. Times é quantas vezes ele vai fazer esse treinamento, né? Ele vai organizar o processamento, né? Provavelmente ele vai usar o NumPy para organizar na GPU essas matrizes de processamento paralelo, né? Então você vai ter vários procedimentos dessa análise de esquerda e direita, como eu falei, nas senoides ali, nas frequências, para fazer esse comparativo de comportamento e cortar, né? O PyTorch que vai estar rodando ali tudo isso, e o LibreOS é que deve ser responsável pela parte de análise de áudio. Essa lib geralmente trabalha com isso. Ela deve abrir o arquivo, ela deve fazer a amostragem, né? Geralmente tem dado erro nessas três libs, né? Eu sei que as environments estão vindo com Python 3 acima do 12, e o maior erro que o pessoal encontrou, né, é porque esse modelo ANN disponibilizado, ele tem que ser utilizado com Python 3.10. Então, eu sei que vai dar erro, mas eu vou tentar executar e vou mostrar a solução. Tá, vou botar aqui apenas 100, pode ser 100, pode ser 1000, pode ser 5000. Executa, ouve e vê o que tu acha. Ele vai dar erro. Certo? Não tem numpy, né? Eu quero fazer o seguinte, eu quero ver, né? Eu já tenho copiado aqui. Eu quero ver qual a versão do Python atual lá, certo? Que tem na minha plataforma. 3.11, e provavelmente não tem a biblioteca numpy, né? Então eu vou ter que tirar essa versão. Esses blocos aqui eu vou disponibilizar também, tá? Aqui é bem simples. Aqui eu estou fazendo o remove de qualquer versão Python, né? 3. qualquer uma, né? Eu vou dar o update com o apt-get, né? Que está rodando Linux lá. Vou instalar o Python 3.10, né? Tudo nesse bloco aqui. No final eu vou ter o Python 3.10, mas sem nenhuma biblioteca também, porque ele vai lançar embora tudo. Então, aqui eu vou executar, demora um pouquinho. Executou, legal, não precisou me pedir aqui. Vamos verificar a versão do Python de novo. 3.10, certo? Agora eu vou ter que instalar essas libs que eu falei, né? Vou adicionar mais um bloco aqui. Eu vou esconder essa saída porque eu já vi. Esse bloco aqui eu vou colocar lá embaixo. Aqui eu vou instalar o NumPy, o PyTorch e o LibreOS. Certo, aqui está pedindo para reiniciar a sessão. Não precisa. Você vai perder essa sessão de qualquer jeito. Então aqui, posso limpar essa saída, é um log que acabou de executar. E vamos tentar agora de novo, que é aquele segundo comando, né? Que é
para chamar o modelo que vai treinar aqui com esse arquivo que eu acabei de fazer a amostra. Eu vou botar 100, mas procura colocar um pouquinho mais. Já acabou. 100 é muito rapidinho. 100 é muito rapidinho. Então aqui já finalizou, né? E pode ver que nessa pasta que foi criada, agora tem um arquivo AM2 que já faço download imediatamente, porque se a tua sessão esperar esse arquivo vai embora. Tem o wave que foi feito upload e vai ter esse FLAC, arquivo FLAC aqui, que é o resultado, né, dos dois, que é só para referência, isso não precisa passar para pedaleira, não precisa nem baixar, né? Se você for ouvir, ele vai ser igual a amostra, mas com outros canais aqui. Então tá feito. Agora é só passar para pedaleira esse arquivo M2 que for baixado. Mais um profile treinado. Aí tá feito. Agora é pegar e tocar. E é isso. Não precisa se inscrever, não precisa ativar sininho nenhum. Só pega e toca. Valeu.